E começa agora mais um vídeo no meu canal do YouTube. E o tema de hoje é didática e o papel social do professor. Vamos começar aqui falando alguns aspectos fundamentais, né? Então você vai aprender no vídeo de hoje qual é o papel social do professor, né, relacionado à didática. Primeiro, planejar a aula, estruturar todo o material que você irá trabalhar, conversar com os pais, com as pessoas que vão trabalhar com você, conhecer os familiares desse aluno. Dar aula não é simplesmente entrar na sala e passar conteúdo. Muitas coisas acontecem, o professor precisa ter muito claro isso. Então, o professor, ele não é só entrar numa sala de aula e passar um conteúdo na lousa. Não. O professor, antes de ele entrar na sala, ele precisa ter toda uma organização. E qual que é essa organização? Que eu acabei de falar. Planejar a aula, o professor precisa planejar a aula dele, né? Ele precisa estruturar todo o material que ele vai trabalhar com os alunos, ele precisa conversar com os pais, com as pessoas que vão trabalhar com ele e conhecer os familiares dos alunos. Tudo isso para chegar ao ponto dele entrar numa sala de aula e ministrar a aula dele. O professor precisa ter muito claro isso, né? Não só o professor do ensino fundamental 1, mas do ensino fundamental 2 e do ensino médio também. Todo professor, né, precisa ter em mente isso. Não existe sociedade sem educação, como também a educação depende da sociedade. Então, não existe sociedade sem educação, como também a educação depende da sociedade. A sociedade e a educação, os dois caminham juntos, sempre caminharão juntos. Sociedade e educação sempre caminharão juntos. E a educação também acontece fora da sala de aula. Ela acontece fora da escola, mas todos juntos constroem uma sociedade. A educação, ela não só acontece na escola, ela também acontece fora da escola, mas todos juntos constroem uma sociedade. Seja a educação dentro da escola ou a educação fora da escola. As duas constroem uma sociedade. As duas juntas, né? Constroem uma sociedade. A prática de ensino precisa ser elaborada. Eu não posso chegar numa sala de aula e perguntar para um aluno onde foi que eu parei mesmo. Quando o professor chega na sala, ele não lembra em que parte do conteúdo ou em que parte do texto ele parou. Aí ele vai perguntar para o aluno, em que parte que eu parei mesmo? Isso mostra que o professor não preparou a aula. Ele não está ali. Ele precisa trabalhar nisso. Ele precisa trabalhar nisso antes. Quando o professor pergunta, aonde é que nós paramos? Isso mostra que o professor está um pouco perdido. Eu preciso me organizar. Antes de entrar na sala de aula, eu preciso me organizar. Eu preciso verificar tudo o que aconteceu na aula anterior. Antes de eu entrar numa sala de aula, eu preciso verificar tudo o que aconteceu na aula anterior. Para isso tem o caderno, né? A gente anota, o professor, né, no caso. O professor, ele faz as anotações. Para quando, né, ele anota a data, qual a sala, qual a aula, né, qual o conteúdo, o que ele passou, deixa tudo anotado no caderno, para quando for a próxima aula ele lembrar. Mas nem sempre acontece isso com alguns, né? A didática, ela ensina a todos os professores a como trabalhar dentro de uma sala de aula, né? A didática, ela nos ensina, né? E
Antes de entrar na sala de aula, eu preciso verificar tudo o que aconteceu na aula anterior e até mesmo pesquisar. O antes é programado. Pegar o conteúdo e trazer para a realidade da sala de aula. A gente não pode achar que todos os alunos vão aprender da mesma maneira, que todas as aulas serão iguais. Nem podem ser assim. O antes é programado. Antes do professor entrar na sala de aula, volto a ressaltar, ele antes tem uma programação. Ele precisa programar. Há todo um processo de programação para o professor entrar numa sala de aula. Pegar o conteúdo e trazer para a realidade da sala de aula, ou seja, ele programa lá na sala dos professores o conteúdo e depois ele vai para a sala de aula e aquilo que ele programou, ele vai trabalhar com os alunos mediante aquilo que ele programou. E a gente não pode achar que todos os alunos vão aprender da mesma maneira, que todas as aulas serão iguais. Nem pode ser assim. Você pode arrumar aula no sexto A, no sexto B. No mesmo dia você vai dar aula no sexto A e no sexto B. Aula de língua portuguesa, um exemplo. Tudo tranquilo, vai muito bem na aula do sexto A. Já na aula do sexto B, não deu certo. Tudo aquilo que aconteceu no sexto A estava certinho. No sexto B não deu certo. Por que será? O que será que aconteceu? Cada sala tem uma maneira de aprender, né? Porque cada turma tem uma dinâmica e nós, como professores, precisamos entender isso. Cada sala é uma realidade. Cada turma precisa de alguma coisa em específico. A didática traz isso. Como é que eu planejo aula para o sexto A? Como é que eu planejo aula para o sexto B? Por que sexto A foi melhor que o sexto B? Eu preciso conhecer esses alunos, eu preciso conhecer a necessidade desses alunos, o que eles estão precisando, até onde eu posso chegar com eles. Então, cada sala, cada turma tem uma maneira diferente de aprender. Por isso que às vezes você vai trabalhar um conteúdo numa sala, dá certo, tudo bem, tudo ok. Eles aprenderam, pegaram o conteúdo, tranquilo. Na próxima sala que entra, na troca de aula, o sexto A deu certo. Pegaram o conteúdo. No sexto B já não pegaram. Então, cada sala tem uma maneira certa. Cada turma, né, tem uma maneira de aprender. E o professor ele precisa se atentar, precisa estar atento a isso. As ações pedagógicas. Quais são as ações pedagógicas do professor, né? Planejar, pegar o conteúdo, verificar o conteúdo, qual a necessidade de ensinar tal conteúdo. Cada conteúdo tem uma necessidade de ensinar isso. Né? Então, quando o professor ele vai planejar, ele precisa pegar o conteúdo, verificar o conteúdo e qual a necessidade de ensinar tal conteúdo. Qual a necessidade que eu tenho de ensinar tal conteúdo? Né? Definir estratégias de ensino. Essas ações precisam ser diferenciadas, porque cada aluno tem um jeito de aprender. Né? Então, é necessário definir estratégias de ensino. Selecionar recurso pedagógico. Não é só a lousa e o giz. Não é só a lousa e o giz como recurso pedagógico. Também o professor pode ter uma aula prática, levar os alunos ao teatro, pode ter outros tipos de recurso também que envolve a educação, que envolva a educação. Pesquisar e elaborar planos de ensino, ou seja, conteúdo, o objetivo desse conteúdo, qual o objetivo desse conteúdo. Então é aí onde eu vou pesquisar e elaborar o plano de ensino. Vivenciar a aula, ou seja, quando eu vivencio a aula, eu preparo a aula para esse aluno. Né? Avaliar, não é só prova, uma folha onde tem as questões avaliativas, não. Avaliar é a observação da aprendizagem todos os dias, ou seja, a avaliação não é só prova. O professor ele avalia o aluno todos os dias, observando, né? E é importante também quando o aluno chama o professor,
O professor vai até a mesa dele, tira a dúvida dele. Naquele momento o aluno está sendo avaliado pelo professor e o professor também está sendo avaliado no momento que o professor vai até a mesa do aluno e tira a dúvida com o aluno. Todas essas ações do professor são complexas e exigem preparação. Quando você avalia o aluno, você também está se avaliando e vendo se o que você está passando em sala de aula é suficiente para ele aprender. Se não é, aí você tem que corrigir. Você mesmo, né? Você tem que arrumar uma solução para que o aluno aprenda. Se o método que você usou, o aluno não está aprendendo, você tem que usar um método em que o aluno aprenda, né? Porque o objetivo da aula é transmitir conhecimento e aquele que está recebendo o conhecimento aprenda aquilo que você está ensinando. Esse é o objetivo de dar aula, né? Ensinar, transmitir o conhecimento e o aluno aprender. Claro que a gente vai transmitir o conhecimento passando primeiro o conteúdo, depois explicando e vendo ali, né, se o aluno aprendeu ou se o aluno não aprendeu. O professor precisa ter conhecimento teórico, mas não só isso. Teórico, claro, na faculdade, né? O professor ele é estudado, né? A licenciatura são 3 anos, né? E a pedagogia também são 3 anos, em algumas faculdades, outras são 4. Mas o professor, ele na faculdade, ele teve toda a teoria, todo o preparamento, mas ele também precisa, não só da teoria, mas ele precisa ter sensibilidade, ele precisa ser sensível, precisa os conhecimentos sobre a característica da escola. O professor, ele precisa conhecer as características da escola. Nem toda escola é igual, por causa que cada bairro é diferente, cada escola é diferente. Qual a clientela, quais são os alunos que pertencem à escola, conhecer a escola, conhecer a direção, conhecer os gestores, principalmente a família e, acima de tudo, os alunos. Então, o professor precisa ter todo esse conhecimento no ambiente que ele trabalha e com quem ele trabalha. E por fora também, né, que é os familiares. Teoria e sensibilidade. Teoria o professor aprendeu na faculdade. Ele teve todo aquele preparamento. E a sensibilidade de ensinar. Ele não pode ensinar por uma obrigação. Ah, eu sou obrigado. Não. Ele tem que ensinar porque ele gosta de ensinar, porque ele ama ensinar. E porque ele sabe que aquilo que ele está ensinando, ele tem que acreditar no trabalho dele. Ele tem que acreditar que aquilo que ele está ensinando, os alunos vão aprender. Ele tem que acreditar. Então, o professor ele precisa ter teoria e sensibilidade. Senão, muito bem, o professor ele precisa ter teoria e sensibilidade, que se dá muito bem para o ensino adequado. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, já deixa seu like,